Oi, gente, tudo bem? Eu só começo o vídeo falando oi, gente, tudo bem quando tem convidado do lado, porque eu fico muito sem graça de começar o vídeo já no meio do caminho. Imagina Enfim, pois é. Hoje eu trouxe o Bruno Jacob, doutor Bruno Jacob, que fala sobre saúde feminina, não é mesmo? Isso aí, é E a isso que eu gente vai trabalho. falar sobre vários temas em vários vídeos aqui, esse é o primeiro deles, que são coisas que as meninas vivem ou mandando e-mail pedindo pra eu comentar, ou comentando nos vídeos mesmo e falando, fala sobre isso, fala sobre aquilo, e eu não tenho tanta segurança pra falar, e você é um cara que manja dos Paranauê, então você tá aqui pra desvendar todos os segredos e dúvidas que eu tenho enquanto uma leiga que não entende porra nenhuma. Vamos lá, você no que tá eu preparado? puder, dentro do que eu puder Eu tenho um responder. pergaminho de perguntas aqui. Vambora. E o primeiro assunto que a gente vai falar, todo mundo já viu no título, mas é sobre vaginismo. Cara, eu me dei conta de que é muito mais comum do que parece, não é? Tipo, Assim. na experiência do dia a dia, você sabe me falar melhor, né? Exatamente. Quando a gente fala em vaginismo, para falar em quantas pacientes tem, a gente esbarra num problema que é muito comum quando a gente trata de sexualidade, que isso ainda é um tabu. O que significa isso ser um tabu para a pergunta que você me fez? Tem estudos que mostram que de todas as pacientes que têm vaginismo, que sofrem com essa condição, menos de 30% procuram ajuda. Por quê? Porque tem vergonha, porque acha que é besteira, que não tem cura, que é frescura dela, que não tem um profissional próprio para tratar disso. Então imagina, se todas as pacientes que tem, a gente tem um número muito maior do que isso, que a gente não consegue estimar por conta disso. Mas o número é bem grande, sim. Então, mas tipo assim, eu tenho certeza que tem muita gente que tá assistindo agora, principalmente homens, ou até mulheres também, que nunca tiveram contato nem com essa palavra e que não fazem a menor ideia do que isso significa. E tipo, você sabe, você consegue me explicar de uma maneira Consigo. que todo mundo vai entender? É assim. Inclusive eu que sou meio burra. O ideal, quando a gente fala de vaginismo e quando eu pego uma paciente que tem uma suspeita de vaginismo, quando eu pego ficou meio feio. Quando eu atendo uma paciente que tem suspeita de vaginismo, o importante é eu separar o vaginismo de uma outra condição que chama dispareunia, que é uma e outra. Quando você entende a diferença das duas, você consegue entender o vaginismo. Vamos começar com a dispareunia. Dispareunia é dor à penetração. Então a paciente vai lá, vai ter relação, na hora que o pênis introduziu na vagina, ela sente dor. Ou é na entrada da vagina, no fundo, ou é durante. Ela começa a ter uma dor muito forte. E essas são as causas físicas. E tem as causas psicológicas. As causas psicológicas já entram mais na parte do vaginismo. Então, se eu pudesse separar a dispareunia, é paciente que tem pouca lubrificação, ela começa a ter relação, mas durante a relação ela começa a ter dor. Ou endometriose, quando o pênis bate no fundo da vagina, ela vai sentir uma dor muito, muito forte. Então, a paciente tem dor à relação. Isso é dispareunia. O que a gente tem como vaginismo? Tudo que é psicológico e a paciente não consegue nem ter penetração. O vaginismo não é a dor, é a contração involuntária da vagina. Então imagina, você vai ter relação com seu namorado e aí você contrai a vagina de um jeito que não passa nem uma agulha lá dentro. Então, isso aí era uma dúvida que eu tinha muito, assim, se só o fato dela contrair, mas o cara ainda conseguir penetrar já era chamado de vaginismo, ou se o vaginismo em si é quando ela contrai e não entra nada, não passa Olha, nada. geralmente o cara não consegue nem chegar perto da paciente. Se a paciente tem um vaginismo daqueles grau altíssimo, o cara não consegue chegar nem perto da paciente, não consegue nem tocá-la, não consegue nem fazer sexo oral, não consegue penetrar, não consegue fazer nada. A paciente tem meio que uma aversão àquela região, aquela área genital dela. Ela não consegue que ninguém chegue perto, o médico, o parceiro, ela não consegue se tocar. E aí você falou essa parada de que o vaginismo é mais ligado a fatores psicológicos, e é outra coisa que eu queria muito entender também, que eu pesquisei e tal, mas existe alguma coisa que é física ou é tudo, o que acontece físico é sempre causado por fatores psicológicos? Tudo que... O sintoma físico é causado pelo... Quando a gente fala de vaginismo, a gente sempre pensa em todo tipo de problema psicológico. A paciente não tem dor, a paciente ela não tem uma vagina estreita, ela não tem uma malformação na vagina, ela não tem um septo, alguma coisa. Ela tem um problema psicológico e ela não consegue nem pensar em sexo. Até que você tinha me perguntado antes da gente começar a gravar, e eu tava te explicando a diferença do vaginismo primário e do vaginismo secundário, né? Que é aquilo que a gente tava conversando ali. Então, explica pra galera. Então, vaginismo... Eu tô adorando esse vídeo só porque eu perguntei algumas coisas antes e você só fala, então meu trampo aqui é só... Eu tô ficando até meio sem graça de só falar, agora só falar mais você. Fala aí, Bruno. O vaginismo primário é aquela paciente que nunca teve relação na vida. E geralmente, por conta de religião, de tabu, que a gente sabe que tem algumas religiões que ainda vê o sexo como um tabu,
Problema com os pais. Então a psicologia adora, né? A culpa é dos pais. Tá? É outro problema pros pais. Tá vendo? Mas vamos pegar essa. Então, assim, aqueles pais que ficam, filha, não deixa o menino te tocar, nunca deixa um homem. E aí, na hora dela ter relação, ela tá pirando com aquilo. E vou te falar que eu conheço uma pessoa que tem vaginismo. Eu não sei como tá atualmente, assim, eu sei da história, mas de muitos anos atrás. E ela tentava ter relação com o namorado, não conseguia. Ela achava que era porque ela ainda não tinha casado e a mãe falava que só podia transar depois do casamento e isso fazia ela bloquear. O que ela fez? Casou. Adiantou? Nada. Não. E aí teve que fazer tratamento e tal, separou e tudo mais. Eu não sei como que tá hoje em dia. Mas isso é o que me faz pensar que às vezes é bem mais comum do que a gente imagina. Bem comum. O secundário é quando? Aí a gente tem o vaginismo secundário. É paciente que tem uma vida sexual normal, em algum momento da vida dela, a principal causa geralmente é associada à violência. Violência sexual ou às vezes não, violência não sexual. Ela passou um trauma e ela começou a ver o sexo como uma coisa ruim. Às vezes não só violência sexual, às vezes a mulher passou por uma traição. Uma coisa que desencadeou, né? E ela começou a ver o sexo como uma coisa horrível e ela não consegue mais ter relação sexual. Obviamente tem um tratamento. Como é uma questão mais, e a gente tá falando só de vaginismo, é uma questão mais psicológica, esse tratamento, essa pessoa vai ser encaminhada para psiquiatra e psicólogo ou o ginecologista ainda tem uma função aí? É assim, quando a gente fala em vaginismo, é multifatorial e é multiprofissional também. Geralmente é um trabalho multiprofissional. Dentro da ginecologia a gente tem a área da sexologia, mas o psicólogo também pode fazer sexologia. O ideal é sempre ela tratar com um psicólogo ou um sexólogo e um fisioterapeuta. O fisioterapeuta ajuda muito, muito nessa parte da contração. Porque o vaginismo, como eu falei, ele é uma contração involuntária. Se ela conseguir melhorar essa contração, ela vai ter melhora dos sintomas. Mas é um tratamento feito multiprofissionalmente. Então aí você começou a me responder uma outra questão, que é tipo pompoarismo, esse tipo de exercício físico, coisas assim, podem ajudar então. Eu sempre falo dos benefícios do pompoarismo nas minhas redes sociais, quando eu escrevo para algum blog. O pompoarismo ele tem um monte de benefício. Nesse caso, tanto o pompoarismo como outros exercícios que o fisioterapeuta consegue fazer, chama exercício de Kegel, que a paciente ela consegue ter mais, ela consegue contrair a vagina, relaxar na hora que ela quiser. Ela começa a ter uma, como é que eu posso dizer? Eu sei como é que é, eu vou contar um segredo, inclusive. Eu faço esse exercício quando eu tô muito nervosa, tipo assim, eu vou participar de algum evento ou dar uma palestra ou não sei o quê, eu tô sentada esperando e eu fico fazendo. Contraindo e relaxando. Porque tira o meu foco da parada que eu tô nervosa e aí fico. Agora eu tô fazendo, por exemplo. Mas a gente vai fazer um vídeo outro dia, porque não é possível, né? Mas porque se fosse, você estaria. Mas assim, a gente vai fazer um vídeo falando só sobre isso outro dia. Bacana. Porque a galera agora vai ficar curiosa e... Mas pro vaginismo é muito bom os exercícios e acompanhamento com o fisioterapeuta. E às vezes entra medicamento também? Não existe nenhum medicamento pra você tratar o vaginismo. Mas tá tendo muito estudo que eles estão fazendo, sabe o que? Botox. Sabe Botox que a mulherada usa pra ruga? O Botox, a toxina botulínica, ela é uma toxina que ela faz o relaxamento muscular. Daí você começa a entender tudo. Como é que funciona na cirurgia estética? A paciente tem uma ruga de expressão, tipo e aí você põe o Botox e ela para. Ela para de ter ruga porque ela para de contrair. A mesma coisa, o mesmo princípio você pode colocar no vaginismo. Então como é que é? A paciente contrai a vagina involuntariamente. Ela vai ter relação com o namorado chega perto, contrai. Chega perto, contrai. E ela vai lá no consultório, o médico especializado vai lá, aplica o Botox e ela tem um relaxamento dessa musculatura. E aos poucos, junto com o parceiro, o homem também tem que ter uma parte nisso, ele tem que ser calmo, tem que entender a situação da mulher. E aos poucos ela vai vendo que a relação não dói, que a relação não é ruim, que é uma coisa ruim. E aí aos poucos ela vai, como a gente diz, desmamando. Mas são estudos, não tem nada na literatura comprovado, muito menos que seja melhor que uma psicologia associada com a fisioterapia. E outra coisa, eu acho que é importante a gente deixar claro, que eu não deixei no início do vídeo, eu queria falar, que esses casos de vaginismo são quando a mulher quer racionalmente a relação sexual e ela como você disse, a vagina contrai involuntariamente e ela não consegue ter. Exatamente. Porque pode ser que uma galera fique com dúvida. Ela quer ter relação, inclusive ela tem excitação, ela tem lubrificação, mas ela não consegue imaginar ela ser tocada, ela ser penetrada, ela ser qualquer coisa relacionada ao sexo. O que ela quiser fazer, né? Ela não consegue, é involuntário. Ela quer ter relação, ela tem vontade. É diferente de outros casos de lubrificação, por exemplo. Às vezes o paciente tá sem vontade. O cara
cara chega todo dia em casa e a paciente tá sem vontade. Ela vai lá e tem relação sem querer, e dói, sangra e arde. Então é diferente, entendeu? Ela quer ter relação. Eu acho que tá tudo esclarecido, claro, cara. Eu, pelo menos, assim, tipo, pra mim tá de boa, vocês compreenderam tudo? Acho que a gente pode finalizar esse vídeo e começar a gravar os outros 45 que você não sabia, mas hoje a gente tem mais 44 vídeos pra gravar, porque eu tenho vários assuntos pra Sabia falar. nem que tinha tanto assunto pra ginecologia. Caralho, você não tá ligado, cara. Tem muitos. Então tá, gente, ó. Se vocês quiserem acompanhar o Dr. Bruno, ou se consultar com ele, ou sei lá, o que vocês quiserem, o contato dele tá aqui. Vou deixar o Instagram dele escrito aqui. Posso fazer isso? Sempre quis fazer isso. Pode, vai. Meu contato tá aqui embaixo. Deu aí? Tá no lugar certo? E ó, ele vai fazer um canal no YouTube, nós estamos pressionando, vai rolar. Vamos ver. Então o dia que ele fizer, o link também vai estar aqui, tá na descrição e aí fica fácil vocês encontrarem ele, beleza? Daqui uns dias tem vídeo novo também, que fala com você falando sobre ovário policístico ou... DIU. DIU. Caralho, o próximo vai ser sobre DIU, que a gente vai falar. Definido. Então se inscreve no canal que você não vai perder, beleza? Tchau, gente. Tchau, Obrigada. galera.